Eu trouxe para vocês agora, de novo, né, a equação da respiração, que foi a que a gente viu na primeira aula, que é nutriente, né, mais oxigênio, formando dióxido de carbono mais água, mais ATP. Com as informações que a gente teve na primeira aula, a gente descobriu por que a gente precisa do nutriente, né? Porque a gente precisa de alguma molécula que vai fornecer elétrons para o sistema de transporte de elétrons, né? E esses elétrons, então, são transferidos para a ubiquinona, né? E, por fim, né, passando ali pelos complexos 3 e 4, esses elétrons alcançam o oxigênio, formando água. Tá? E durante essa passagem de elétrons, a gente tem um bombeamento de prótons, formando aqui um gradiente de prótons, né? E aqui vai ter uma energia potencial contida, e essa energia potencial, então, é utilizada pela ATP sintase para a conversão de ADP mais fosfato em ATP. Então, a gente sabe que os nutrientes são a fonte de elétrons, né? Então, a gente sabe por que a gente precisa dos nutrientes. A gente sabe por que a gente precisa de oxigênio, porque se a gente não tiver o oxigênio como aceptor final aqui no complexo 4, nós não vamos ter o fluxo de elétrons funcionando, vai ficar tudo engarrafado, né? Então, a gente precisa de oxigênio para que isso se mantenha. A gente não viu de onde vinha o CO2 produzido, a gente viu que a água era produzida a partir da redução do oxigênio, né, lá no complexo 4, e a gente viu que o ATP era produzido a partir da ATP sintase. Então, com as informações que nós tivemos na aula de hoje, a gente descobre de onde vem, então, esse CO2 aqui da equação da respiração, que é daquelas duas reações de descarboxilação oxidativa que acontecem no ciclo de Krebs e que nós já vimos. Tá? Então, agora a gente já sabe de onde vem esse CO2 e a gente agora sabe de onde estão, né, cada um desses componentes da equação da respiração. Eu trouxe aqui para vocês, só para vocês verem, não sei se vocês têm essa curiosidade de ver a estrutura das moléculas transferidoras de elétrons, eu pelo menos tinha quando eu tive a aula de bioquímica disso. E aqui nós temos a estrutura do NAD+, tá? É uma molécula relativamente grande, né? E aqui a gente tem o NAD+, né? Ou seja, o NAD oxidado, e a gente tem esse átomo de nitrogênio aqui apresentando uma carga positiva. Quando essa molécula é reduzida, ou seja, quando essa molécula recebe elétrons, e a gente tem a conversão de NAD+, em NADH, a gente tem a perda dessa carga positiva, né? Ou seja, esse nitrogênio recebe elétrons, então ele perde a carga positiva e essa dupla ligação, né? E, além disso, a gente tem mais um átomo de hidrogênio aqui, adicionado a esse carbono aqui, que também perde uma dupla ligação. Tá? Então, a gente tem o NADH. Então, a diferença entre a molécula de NAD+, e NADH é basicamente o seu grau de redução. Tá? O FAD é uma molécula ainda maior do que o NAD, tá? E ele também é reduzido, né? Também recebe elétrons, hidrogênio, nos átomos de nitrogênio, assim como o NAD, né? E aqui está a molécula de FAD reduzida, né? Que é o FADH2, após receber esses hidrogênios. Então, a gente tem a perda, né, dessas duplas ligações aqui, que envolviam esses dois átomos de nitrogênio, e a adição de um átomo de hidrogênio a cada um desses átomos. Existe uma pequena particularidade que eu gostaria de falar para vocês sobre essas duas moléculas transferidoras de elétrons. Tá? Como semelhança, vocês já sabem que elas são moléculas capazes de transferir elétrons, né, de nutrientes até o sistema de transporte de elétrons. Agora, como uma diferença, nós temos que o NAD e o NADH são moléculas que ficam livres nas nossas células. Ou seja, se eu tenho uma enzima que converte, por exemplo, NAD+, em NADH em qualquer parte da mitocôndria, esse NADH pode encontrar ali o complexo 1, né, lá na membrana interna, na verdade, não em qualquer parte da mitocôndria, mas em qualquer parte da matriz mitocondrial. Se esse NADH encontra o complexo 1, ele vai ser oxidado pelo complexo 1. Tá? Agora, com relação ao FAD, não.
o FAD é ligado covalentemente à enzima que tem essa molécula como cofator ou como substrato, tá? Então, no caso, por exemplo, do complexo 2, que é a succinato desidrogenase, essa enzima, né, extrai os elétrons do succinato, coloca esses elétrons no FAD, né, ou seja, ela vai reduzir, né, essa molécula de FAD em FADH2, utilizando os elétrons do succinato, só que essa molécula não vai ficar livre no meio. A própria enzima, tá, vai ficar com essa molécula presa nela, e aí sim essa molécula pode sofrer oxidação pela ubiquinona. Tá? E aí a ubiquinona vai receber esses elétrons. Então, essa é a grande diferença entre os dois. Ah, mas Carol, qual que é o melhor? Qual que é preferencial? Não existe isso, tá, gente? Vamos lembrar sempre que quando a gente fala de biologia, tá, a gente fala de processos que aconteceram ao acaso. Eu posso falar para vocês que a maioria das reações dentro das nossas células utilizam como fonte de elétrons NAD em vez de FAD, tá? Mas não existe qual que é melhor, qual que é pior nesse contexto, tá? Só que a maioria utiliza NAD em vez de FAD. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns pontos que eu queria destacar. São pontos que, na verdade, eu já falei anteriormente, mas, de novo, né, para vocês terem isso no slide e para que isso fique bem claro na cabeça de vocês. Eu sei que eu estou pegando várias vezes nos mesmos pontos, tá? Mas essa aula é uma aula que é bem complicada, as pessoas sentem bastante dificuldade. E por isso eu estou, às vezes, sendo até repetitiva e falando para que vocês realmente fixem aquilo e vocês não aguentem mais mesmo me escutar. Se eu tiver que falar 100 vezes, eu vou falar. Porque eu quero que vocês realmente entendam aquilo e que vocês falem, nossa, ela falou aquilo tantas vezes que eu acabei decorando. Tá? Ou, nossa, que chata, ela falou aquilo tantas vezes, mas até que eu decorei. Para mim não interessa. Para mim interessa que vocês entendam, tá? E se não entenderem, eu falo de novo. Se eu falei 100, eu falo 200, falo 300, tá? Mas o que eu quero é que vocês saiam daqui dessa aula sem ter dúvidas para as próximas. Porque é essencial que vocês entendam o ciclo de Krebs para que vocês entendam o metabolismo de carboidratos e o metabolismo de lipídios, que é o que a gente vai estudar depois, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe esses pontos aqui para a gente discutir. Cadeia respiratória. Vocês vão ver essa nomenclatura em vários livros texto, tá? Eu, como uma pessoa que é especialista em metabolismo, não gosto dessa nomenclatura, porque para mim isso não é uma cadeia. Já foi descrito que existem vários pontos de entrada, tá? No sistema de transporte de elétrons. Então, não é uma cadeia porque ele não é linear. Tá? Ele é um sistema porque ele tem várias formas de entrada de elétrons. Tá? Se vocês colocarem cadeia respiratória na prova, eu vou dar errado? Eu não posso, até porque existem várias fontes de consulta que vocês vão ler que vão se referir a esse sistema como cadeia respiratória. Tá? Eu não vou dar errado, mas se vocês falarem sistema de transporte de elétrons, isso vai me deixar bem mais feliz, porque é de fato uma nomenclatura mais correta a ser utilizada. A succinato desidrogenase, que é o complexo 2, faz parte tanto do sistema de transporte de elétrons quanto do ciclo de Krebs. Tá? Toda vez que eu falo isso, os alunos bugam. Mas por quê? Tá? Porque, novamente, né? Biologia acontece ao acaso. Essa enzima, quando ela utiliza o succinato e oxida essa molécula para a formação de fumarato, ela vai reduzir aqui o FAD em FADH2 e esses elétrons vão para a ubiquinona. Por quê? Por acaso, essa enzima estava aqui na membrana interna da mitocôndria, né, e fez essa atividade e deu certo e essa característica se perpetuou. Tá? Por quê? Porque é assim. Aconteceu assim ao longo da evolução. Tá? Sempre que a gente fala de biologia, a gente não fala em finalidade, a gente fala em funcionalidade. Mas a gente não pode perguntar por quê. Porque não existe, não teve um porquê, não teve as nossas células pensando, eu vou fazer assim por causa disso. Na verdade, aconteceu ao acaso alguma característica que, se deu certo, se perpetuou. Tá?
Tá? Essa é a síntese, né, da seleção natural, que é a teoria proposta pelo Darwin. Tá? Então, a succinato desidrogenase vai fazer parte, então, desses dois sistemas. E isso, apesar de vocês ficarem meio chateados, porque parece que é uma coisa muito separada, né, entre sistema de transporte de elétrons, fosforilação oxidativa e ciclo de Krebs, isso, para mim, é muito bom para vocês entenderem que todos os processos acontecem ao mesmo tempo nas nossas células. A gente não tem uma separação. Quando a gente vai explicar para vocês, a gente bota separadinho, porque senão também ninguém entende nada, né? Vai ficar tudo bagunçado. Mas, na verdade, tudo isso que a gente fala está acontecendo ao mesmo tempo, tá? Salvo algumas raras exceções, por exemplo, sinalizações hormonais. Sinalizações hormonais a gente não tem como acontecer tudo ao mesmo tempo, porque tem hormônios que têm papéis antagônicos, tá? Mas quando a gente fala de processos celulares, quando a gente fala de bioenergética, né, a gente está falando de tudo acontecendo ali ao mesmo tempo e a formação de ATP como função principal, né, desses mecanismos. Tá? Então, a succinato desidrogenase faz parte dos dois sistemas e isso não é estranho, isso não é problemático, tirem isso da cabeça de vocês, tá? Abstraiam, porque realmente, na verdade, é uma coisa até interessante de se estudar por conta disso que eu falei. Vocês conseguem integrar melhor os processos. E, além disso, né, a gente tem no ciclo de Krebs a formação de NADH, tá? E esse NADH, como eu falei, fica livre na célula e vai ser, então utilizado pelo complexo 1, então, que vai extrair os elétrons do NADH, convertendo essa molécula em NAD+, e esses elétrons, então, vão ser utilizados, né, para o bombeamento de prótons e vão ser transferidos também, né, até que cheguem lá no complexo 4, então, fornecendo energia para o bombeamento de prótons para o espaço intermembrana e para a síntese de ATP, né, lá no final das contas. Então, a gente viu que o ciclo de Krebs é um sistema que é muito importante para integrar, né, os elétrons dos nutrientes à fosforilação oxidativa, através do FADH2 e do NADH, tá? E mais uma coisa que a gente viu também foi que o ciclo de Krebs, por ele se tratar de uma descarboxilação oxidativa, a gente tem, iniciando, né, uma molécula de 6 carbonos, e a gente perdendo 2, a gente chega no final com uma molécula de 4 carbonos, tá? Para que esse ciclo continue acontecendo, a gente viu também que precisamos da entrada de uma molécula que contenha 2 carbonos, que no caso é o acetil-CoA, tá? E aí esse ciclo sim continua girando, porque agora eu consigo formar moléculas de 6 carbonos, porque eu tenho agora 6 carbonos no total. Eu já falei para vocês que o acetil-CoA era produzido a partir do metabolismo de diferentes nutrientes. E quando nós falamos de carboidratos especificamente, que é o que a gente vai estudar hoje aqui nos próximos slides, essa molécula é produzida a partir do piruvato. Tá? Então, o piruvato é uma molécula que vai ser convertida a acetil-CoA quando eu estou falando de metabolismo de carboidratos. Tá? Então, a próxima questão é, de onde vem esse piruvato? Se eu tenho essa conversão de piruvato em acetil-CoA para que eu tenha essa continuidade no ciclo de Krebs, de onde vem, então, essa molécula de piruvato? E aí eu respondo para vocês que esse piruvato vem de um processo, né, denominado glicólise, que, pelo próprio nome, novamente a bioquímica sendo maravilhosa e ajudando vocês, glicólise, né, significa que lise é um sufixo de quebra, então glicólise significa quebra da glicose. Tá? E esse processo é muito importante para o metabolismo de carboidratos. Tá? Então, a glicólise aqui, completando, né, aquele esquema, quando nós falamos sobre o metabolismo de carboidratos, a glicólise é o primeiro passo, né, para que a energia contida ali nas ligações dos carboidratos seja utilizada para a síntese de ATP, lá na fosforilação oxidativa. Né? Então, se eu não tiver a glicólise, eu posso ter carboidrato à vontade entrando, né, no caso glicose à vontade entrando na célula, mas eu não vou conseguir extrair a energia desse nutriente, porque eu não vou ter o primeiro passo acontecendo. Então, o primeiro passo seria a glicólise,
O segundo passo, né, o ciclo de Krebs, através da oxidação lá do acetil-CoA. E o estágio 3 seria a fosforilação oxidativa. Tá? E agora a gente vai entender um pouquinho como que funciona esse processo da glicólise. Então, aqui eu coloquei para vocês, né? A gente se alimenta, né, de carboidratos, a gente falou isso na aula passada, né? Carboidratos não são... Sempre é importante lembrar que carboidratos não são só o que a gente chama de açúcar, né? Mas carboidratos são moléculas que vocês aprenderam, né, lá no bloco 1, que não necessariamente possuem gosto doce e tudo mais, né? Elas também são encontradas em massas, farinha, né? E esses carboidratos são compostos, né, por diferentes monômeros. Né? Aqui em bioenergética, aqui no bloco 2, a gente vai falar sobre o metabolismo de glicose. Mas sempre que a gente fala sobre carboidratos e metabolismo de carboidratos, a gente tem, né, a digestão e a quebra, né, quando é um carboidrato muito grande, quando é um polissacarídeo, a gente tem a quebra desse polissacarídeo em monômeros, né, em partes menores, e esses monômeros são, então, utilizados nas nossas células de diferentes formas. Tá? Só que sempre esses carboidratos vão encontrar pontos de conversão com o metabolismo de glicose. Como a glicose é o principal carboidrato estudado, eu trouxe para vocês, e a gente vai estudar aqui no bloco 2, o metabolismo de glicose, quando a gente está falando de carboidrato. Tá? Então, a gente come um doce, por exemplo, né, com açúcares e carboidratos dímeros disacarídeos ou polissacarídeos, e aí esses polissacarídeos e disacarídeos vão ser quebrados em monômeros, por exemplo, a glicose. E essa glicose vai para o nosso sangue, pode causar doenças quando é em excesso, né? Vocês já sabem com certeza, excesso de glicose caracteriza diabetes, né? Que causa diversos problemas para a saúde, a gente vai estudar isso um pouco mais para frente. Tá? E a glicose, após a gente comer, né, essa glicose vai para a corrente sanguínea e é transportada, então, para as nossas células. Tá? Ao chegar nas nossas células, essa glicose é rapidamente fosforilada por uma enzima chamada hexoquinase. Tá? Essa enzima, para essa reação, utiliza ATP, então ela converte ATP em ADP, e esse grupamento fosfato aqui que ela retirou do ATP é utilizado, então, para fosforilar a glicose no carbono 6. Então, a gente tem a formação agora de glicose 6-fosfato. Então, a gente tem a conversão aqui, né, de glicose, aqui o carbono 6, e após a fosforilação pela hexoquinase, aqui no carbono 6, a gente tem a adição de um grupamento fosfato, tá? Qual que é a importância dessa reação? Primeiro, ela acontece no citosol. Tá? Então, aqui a gente não está mais falando de mitocôndria, que era o que a gente fazia quando a gente estava falando sobre fosforilação oxidativa e ciclo de Krebs. Segundo, essa fosforilação da glicose é um comprometimento da célula de utilizar aquela molécula. Tá? Se eu tenho a fosforilação da glicose, que é o primeiro passo da glicólise, essa reação da hexoquinase, essa glicose vai ficar dentro da célula. Ela não consegue mais sair. Tá? Então, se eu tenho a entrada de glicose e a fosforilação dessa molécula, isso significa que aquela célula quer utilizar aquela glicose por algum motivo e isso faz com que ela fique dentro da célula. Tá? E aí, assim, isso permite que as outras etapas da glicólise aconteçam. Tá? Então, aqui, como eu falei para vocês, né, aqui está a reação da hexoquinase, que utiliza ATP. Então, nessa primeira fase da glicólise, que se chama fase preparatória, nós temos a utilização de ATP presente no citosol, tá? Então, esse ATP é utilizado aqui inicialmente, né, pela hexoquinase, para poder converter glicose em glicose 6-fosfato, então permitindo que esse esqueleto da glicose fique dentro da célula, né, permaneça dentro da célula. O segundo passo é a reação da fosfoexose isomerase, tá? Que vai converter aqui essa glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Tá? Então, a gente tem aqui agora a formação de um outro tipo de açúcar, tá? Que é a frutose.
Só que essa frutose aqui, no caso, também está fosforilada no carbono 6. Agora, o terceiro passo é catalisado pela enzima fosfofrutoquinase 1, ou PFK1, que é uma enzima altamente importante para a regulação do metabolismo. Tá? Essa enzima é regulada por diversas moléculas. E qual que é a importância dela ser regulada? Porque a glicólise, dependendo do contexto em que o nosso corpo está, ela também precisa ser finamente regulada. Se a gente tiver com uma glicemia baixa, por exemplo, a gente tem que dar uma parada na glicólise, né, de algumas células que têm que podem utilizar, né, outros nutrientes como fonte alternativa. Né? Então, normalmente, a principal regulação da glicólise se dá por esse passo 3 aqui, que é o passo da fosfofrutoquinase. Como que acontece essa reação? Pela utilização de outra molécula de ATP, a gente tem a fosforilação dessa frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bisfosfato, tá? E agora, uma parte um pouquinho mais complicadinha, eu queria mostrar para vocês, e aqui nesse esquema tá super tranquilo de entender, porque tá bem separadinho aqui por cor. A gente tem a próxima etapa catalisada por uma enzima chamada aldolase, tá? Essa enzima é como se ela fosse uma tesoura. Então, ela pega a molécula de frutose 1,6-bisfosfato e abre ela, abre ela e corta ela em dois. Tá? Então, uma molécula fica aqui, nessa parte aqui em azul, então é como se a tesourinha, né, da aldolase cortasse aqui nessa interface entre a parte rosa e azul. Né? E essa molécula aqui em azul é a gliceraldeído 3-fosfato, tá? E a molécula em rosa é a de hidroxicetona fosfato, tá? Essas moléculas são interconvertidas entre elas pela ação da triose fosfato isomerase. Então, a de hidroxicetona fosfato é convertida a gliceraldeído 3-fosfato também, tá? Então, a gente aqui, com uma reação da aldolase, a gente tinha uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato e uma de dihidroxicetona fosfato, mas essa dihidroxicetona fosfato é convertida também a gliceraldeído 3-fosfato pela ação da triose fosfato isomerase. Ou seja, agora, nessa fase, nós temos duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Tá? E agora a gente entra na segunda fase da glicólise, que é a fase de pagamento, tá? Que se chama fase de pagamento por conta justamente do saldo de ATP dessa etapa. Tá? Então, aqui agora a gente tem duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Tá? A gente tem uma reação chamada a gente tem uma reação catalisada por uma enzima chamada gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, né, que, como o próprio nome diz, ela retira elétrons da gliceraldeído 3-fosfato. E aqui nesse caso, olha que interessante, essa enzima mesmo, ela já reduz NAD+, em NADH. Tá? Então, essa enzima aqui, apesar de ser uma enzima presente no citosol e não ser uma enzima do ciclo de Krebs, ela extrai elétrons do gliceraldeído 3-fosfato e coloca esses elétrons no NAD+, formando NADH. Então, como eu falei para vocês, essa molécula é uma molécula livre e pode ser utilizada por outra enzima ali, né, nessa célula, tá? E aí a gente tem agora a formação de 1,3-bisfosfoglicerato, tá? E agora, essa molécula aqui, lembrando que a gente tem agora duas moléculas de cada, tá? Então, a gente tem a formação de duas moléculas de 1,3-bisfosfoglicerato, tá? E essas moléculas, então, são convertidas a 3-fosfoglicerato pela ação da fosfoglicerato quinase. Tá? E agora, reparem que interessante o que acontece aqui. Se na fase preparatória nós tínhamos gasto de moléculas de ATP, e aqui vocês podem ver que a gente utilizou, né, duas moléculas de ATP nessa fase, né, a gente gastou duas moléculas de ATP, e aqui nessa reação da fosfoglicerato quinase, a gente tem então a remoção de um dos fosfatos aqui da 1,3-bisfosfoglicerato, aqui dessa pontinha, né, então a gente tem a remoção desse fosfato, e esse fosfato é transferido para o ADP, tá? Para duas moléculas de ADP. Então, aqui,
com a utilização desses dois fosfatos aqui, dessas duas moléculas, né, a gente tem, então, a formação de duas moléculas de ATP. Ou seja, por que se chama fase de pagamento? Porque só nessa reação aqui, a gente já pagou, né, já ficou no zero ali com relação aos ATPs que foram gastos na fase preparatória. Tá? Então, a gente tem aqui a formação de duas moléculas de ATP. E aí, a gente tem a formação do 3-fosfoglicerato, tá? Que é essa molécula aqui, com um fosfato só. Então, posteriormente, a gente tem a reação da fosfoglicerato mutase, tá? Que vai mudar esse fosfato de lugar, simplesmente isso. Ela tira o fosfato daqui e coloca nessa parte aqui da molécula. Então, em vez de 3, agora a gente tem 2-fosfoglicerato, tá? Duas moléculas também. E a gente tem a enolase fazendo uma reação de desidratação aqui, que vai converter essa molécula de fosfoglicerato em fosfoenolpiruvato, tá? Que é essa molécula aqui. Por fim, como última etapa da glicólise, a gente tem a conversão de fosfoenolpiruvato, ou PEP, como vocês podem ver também sendo chamados aí em vários lugares. Tá? A gente tem a conversão de PEP em piruvato pela enzima piruvato quinase. E olhem aqui novamente que interessante, a gente tem aqui, lembrando, né, que a gente tem uma molécula, um fosfato aqui nessa estrutura, né? Então, a gente tem o fosfoenolpiruvato, a gente tem um fosfato aqui, e esse fosfato é novamente transferido para moléculas de ADP. Então, a gente pega duas moléculas de ADP, né, que vão transferir esse fosfato aqui, e a gente tem a formação de duas moléculas de ATP. Então, na fase de pagamento, a gente tem a produção de 4 moléculas de ATP. Tá? Então, a gente tem, na fase preparatória, o gasto de 2 moléculas de ATP, mas na fase de pagamento, a gente tem a produção de 4 moléculas de ATP. Então, por fim, né, nós temos 2 moléculas de ATP como saldo da glicólise. Ah, Carol, então a glicólise também pode ser utilizada como mecanismo para a síntese de ATP? Sim, tem várias células que fazem isso, inclusive, como uma forma preferencial de se obter ATP. Nós temos células no nosso corpo que não têm mitocôndrias, então elas se utilizam da glicólise para fazer essa produção de ATP. Tá? Apesar de ser uma quantidade de ATP muito menor que na fosforilação oxidativa, células que não possuem mitocôndrias não têm muita opção. Né? Então, essas células utilizam bastante glicose, né? E vão convertendo vão utilizando essa glicose para conversão, para a formação, né, de ATP. Então, aqui está a nossa etapa toda da glicólise toda juntinha, né? Aqui 2 moléculas de ATP na fase preparatória sendo utilizadas e 4 moléculas de ATP na fase de pagamento sendo produzidas. E aqui, como produto final, né, como eu falei para vocês, a gente tem o piruvato, que a gente já disse que vai ser convertido a acetil-CoA posteriormente, né, e esse acetil-CoA vai poder entrar lá no ciclo de Krebs. Então, a gente tem esse processo todo, e agora eu estou falando de células, especificamente de células que possuem mitocôndrias, tá? A gente tem a entrada de carboidratos, no caso a glicólise, a gente tem esse processo todo acontecendo, para que a gente tenha como produto final o piruvato, e o piruvato vai ser, então, convertido a acetil-CoA para que esse esqueleto carbônico aqui, né, essa molécula, o que restar, né, da molécula de piruvato, entre no ciclo de Krebs e forneça elétrons para a fosforilação oxidativa. Então, aqui, a gente pode observar aqui, de novo, vamos fazer aquele paralelo do número de carbonos. A glicose possui 6 carbonos na sua estrutura, tá? Então, ela é um carboidrato que possui esses 6 carbonos aqui. Lembrando que a gente tem uma quebra, né, lá na fase preparatória, dessa molécula de 6 carbonos em 2 moléculas de 3 carbonos, tá? E a gente tem a partir daqui, né, sempre tudo repetido, 2 moléculas a partir daqui, né? O piruvato, então, possui 3 carbonos. Então, cada molécula de glicose fornece 2 piruvatos. Tá? Então, cada molécula de glicose vai formar 2 moléculas de piruvato. E o piruvato,
pode entrar no ciclo de Krebs, né, após sua conversão em acetil-CoA, ou seja, o piruvato pode ir, então, para a respiração celular. Mas, além disso, o piruvato também tem um outro caminho alternativo dentro das nossas células, tá? E por quê que esse caminho é importante? Então, voltando de novo naquele ponto que eu falei para vocês, na reação da gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, tá? Que a gente tem a utilização, então, de moléculas de NAD+, que são convertidas a NADH, se a gente pensar um pouquinho, a gente vai conseguir entender que se eu tiver uma quantidade muito grande de glicose, ou seja, se eu tiver esse processo de glicólise acontecendo de maneira muito acelerada, vai ter um momento que eu vou precisar de ter NAD+, no meu citosol. Vai ter um momento que eu vou precisar de ter muito NAD+, no meu citosol também, né? Porque se eu não tiver NAD+, no citosol, como que eu vou converter essa molécula em NADH? Não vou conseguir, né? Então, essa reação aqui vai ficar parada, né? Então, o que a gente tem que fazer? Quando eu tenho um excesso de glicólise, ou seja, se eu tenho um excesso de redução de NAD+, em NADH, eu preciso urgentemente de mecanismos que vão fazer essa reciclagem dessa molécula, tá? Então, eu vou precisar de mecanismos que convertam de novo, né, o NADH em NAD+. Ah, vocês podem pensar, né? Ah, Carol, legal, quem vai fazer isso é o complexo 1. Muito bom pensamento. Eu também pensei assim quando eu estava estudando isso, mas não é bem assim que acontece, porque os NADs, tanto o NAD oxidado quanto o NAD reduzido, são impermeáveis à membrana da mitocôndria, tá? Então, se eu tenho NAD no citosol, eu não consigo transportar ele para a mitocôndria e vice-versa. Ou seja, eu preciso de um mecanismo no citosol que vai me fornecer NAD+. Porque se eu não tiver isso e eu tiver a glicólise acontecendo de maneira muito acelerada, vai chegar uma hora que eu não vou mais conseguir fazer com que a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase trabalhe. E aí eu vou começar a ter acúmulo de gliceraldeído 3-fosfato e de todas as moléculas que estão acima dele, né, até que eu tenha a parada completa da glicólise. Qual que foi o jeito que a natureza deu para isso? Né? A gente tem uma enzima chamada lactato desidrogenase que converte piruvato a lactato. Ou seja, eu tenho a glicólise acontecendo continuamente, né? Eu tenho a formação de piruvato, mas o piruvato, muitas vezes, em vez dele entrar na mitocôndria e assim ser convertido a acetil-CoA e entrar no ciclo de Krebs, esse piruvato pode ser convertido a lactato ou ácido lático, tá? É aquela questão que a gente conversou, né, sobre lactato ou ácido lático estarem sempre em equilíbrio em solução aquosa. Tá? Então, a gente tem aqui uma enzima muito importante, se chama lactato desidrogenase, e o que essa enzima faz? Ela pega o piruvato, converte a lactato, tá? E para ela fazer isso, ela utiliza os elétrons vindo justamente do NADH. Então, essa enzima catalisa a redução de piruvato a lactato, utilizando o NADH. Ou seja, qual que é o outro produto disso? Justamente NAD+. Tá? Então, lá no citosol, quando eu tenho células que fazem a glicólise de maneira muito rápida, eu tenho, então, uma atividade alta, né, de lactato desidrogenase, normalmente associada com isso, e a gente tem que ter essa produção de NAD+, ali no citosol para que isso não comprometa a glicólise, tá? E compromete mesmo, gente. Se a gente não tiver lactato desidrogenase, isso já foi mostrado experimentalmente, a glicólise para por conta dessa reação aqui. Essa reação aqui é muito importante e também é uma etapa regulatória da glicólise, apesar de não ter, né, os mesmos sítios de ligação que eu falei para vocês que a PFK tinha, por conta dessa necessidade de se ter NAD+, essa enzima também é um ponto importante de regulação da glicólise, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês, né, o piruvato. Então, pode ter outro caminho, que é o da fermentação lática, tá? Que é a formação de lactato. Cuidado com isso, tá? Porque muita gente fala
que acontece produção de ATP na fermentação lática. Isso é mentira, tá? Eu mostrei aqui para vocês, provei por A mais B, onde acontece a produção de ATP. É na glicólise. Tá? Então, aqui na glicólise, a gente tem a produção de ATP, a gente tem um saldo de 2 moléculas de ATP. Agora, a fermentação lática, que é simplesmente essa reação aqui, conversão de piruvato em lactato, vocês estão vendo produção de ATP aqui? Não tem produção de ATP aqui, tá? A produção de ATP acontece na glicólise. Por que falam que a fermentação lática é importante também para a produção de ATP e que é uma alternativa à fosforilação oxidativa? Porque se eu tenho células que não estão fazendo fosforilação oxidativa, pelo motivo que for, né, eu preciso da fermentação lática para regenerar nada mais, para que assim eu consiga continuar produzindo ATP. Mas não é a fermentação lática que produz ATP, tá? E o lactato não tem... Ah, não, porque é importante produzir lactato para a síntese de ATP. Não é, tá? É importante produzir lactato para regenerar nada mais, tá? E assim manter a glicólise funcionando. Isso é muito importante da gente destacar, porque é muito fácil de errar isso, e inclusive por informações errôneas mesmo depositadas na internet. Mesma coisa que eu falei para vocês com relação à cadeia respiratória, tá? São coisas do senso comum, assim, e mesmo pessoas da área científica, às vezes não são especialistas em metabolismo e acabam falando dessa maneira, né, quando vão explicar metabolismo. Mas vocês não vão fazer isso, porque vocês já aprenderam como que é. E aí eu coloquei aqui para vocês um exemplo sobre a captação de glicose, tá? Em que momento da clínica a gente utiliza isso, tá? Eu falei para vocês que a gente tem células que não possuem mitocôndrias, ou seja, elas não podem depender do metabolismo aeróbico. Essas células, que são células da retina, por exemplo, e as nossas hemácias, elas não têm mitocôndrias, tá? E elas vão utilizar como fonte de ATP a glicólise, né? E para regenerar nada mais, elas vão fazer fermentação lática, tá? Então, essas células precisam captar, comparando com células que possuem mitocôndrias funcionais, essas células precisam captar uma grande quantidade de glicose para produzir, elas precisam captar uma maior quantidade de glicose para produzir uma mesma quantidade de ATP, porque a fosforilação oxidativa é um método mais eficiente para se produzir ATP, tá? Mas, além dessa parte fisiológica, a gente sabe hoje em dia que células tumorais também captam muita glicose e fazem fermentação lática, tá? Isso acontece por vários motivos, né? Um deles é que a obtenção de ATP via glicólise é muito mais rápida do que a fosforilação oxidativa e essas células estão se reproduzindo o tempo todo. Então, elas precisam de ATP muito rapidamente. Apesar de ser um sistema menos eficiente, né, de se produzir ATP do que a fosforilação oxidativa, essas células utilizam muita glicose, e aí elas conseguem produzir quantidade suficiente de ATP para que elas consigam suprir essa demanda, né, de reprodução celular muito rápida, tá? Então, além disso, essas células, normalmente, quando a gente está falando de tumor, né, normalmente o núcleo do tumor não tem muito suprimento de oxigênio, né? Então, quando essas células não são automaticamente submetidas a essa mudança de utilização de glicose, elas acabam se tornando mais glicolíticas por conta da falta de oxigênio, né? Se eu não tenho oxigênio, não tenho fosforilação oxidativa, então eu vou começar a produzir ATP via glicólise, tá? E isso é utilizado na clínica como diagnóstico, tá? Aqui a gente tem um ensaio de PET-CT que revolucionou o campo da medicina, tá? O que é esse ensaio? Esse ensaio é uma tomografia acoplada a
um método que mostra onde está acontecendo a captação de glicose. Tá? Então, aqui a gente tem a imagem da tomografia, né, da pessoa, e aqui a gente tem a imagem de onde está sendo captada a glicose. Como que isso acontece? É dado para o paciente um contraste, tá? Um contraste que é fluorescente ou radioativo, depende, tá? E aí existe uma máquina que é capaz de captar essa fluorescência, essa radioatividade, e ela consegue gerar uma imagem de onde estão sendo captadas. Tá? E aí, juntando essas duas técnicas, né, a cromatografia e o PET, a gente consegue ter uma imagem como essa daqui da direita, tá? Que mostra, né, as duas técnicas ao mesmo tempo. Então, aqui nessas partes em azul, são partes que captam pouca glicose, né? E quanto mais próximo do vermelho, maior é a captação de glicose daquela parte ali, daquela pessoa, tá? Ou seja, a maior captação daquele contraste que a pessoa tomou. Tá? Então, aqui, algumas coisas nos chamam a atenção, né? O cérebro, que capta muita glicose, isso não é sinal de célula tumoral, tá? É porque realmente o nosso cérebro capta muita glicose, capta cerca de 20% da glicose que a gente consome é utilizada pelo nosso cérebro, tá? Então, a fonte principal de energia do nosso cérebro é a glicose. Então, não é estranho em um ensaio de PET-CT que a gente veja que tem uma captação de glicose alta, né, ali na região do encéfalo, tá? Além disso, o coração também capta muita glicose, isso já é conhecido. A gente tem aqui na bexiga, né, essa região aqui, que parece que é uma região de alta captação, mas na verdade isso aqui é porque a pessoa já está excretando o contraste. Né? Então, o contraste circula ali, né, no corpo da pessoa e posteriormente ele vai sendo excretado. Né? Mas a pessoa não fez xixi ainda, ou seja, não eliminou ainda aquele contraste, então ele fica ali contido na bexiga um tempo. Tá? Por isso que às vezes a bexiga aparece nos ensaios de PET-CT. E aqui, por fim, a gente pode ver, né, aqui no fígado do paciente, a gente vê aqui um local de alta captação de glicose. Tá? Que, infelizmente, aqui provavelmente se trata de um tumor de fígado, né, e essa pessoa vai ter que ser tratada, né, para um câncer de fígado, um tumor, ou vai ter que fazer uma biópsia, não sei qual foi esse caso especificamente, né, mas a gente consegue ver aqui que tem uma alta captação de glicose, tá? Muito maior aqui nessa região do que nas outras regiões do fígado. Ou seja, é muito provável que isso aqui se trate de células tumorais. Tá? Além disso, com relação à questão da fermentação lática, a gente tem na clínica que uma alta concentração de lactato no sangue está relacionada com um prognóstico ruim. Tá? E isso para várias doenças, tá? Principalmente câncer e sepse. Tá? Aqui a gente tem, né, um gráfico. Aqui nesse eixo a gente tem a percentagem de sobrevivência desses pacientes que foram estudados nesse artigo, né, na clínica. E aqui em azul nós temos os pacientes que tinham uma baixa concentração de lactato no sangue. Então, obviamente, esses pacientes vinham a óbito, né, em algum momento, mas os pacientes que tinham uma concentração alta de lactato no sangue possuíam uma mortalidade muito mais alta, né? Eles têm uma sobrevivência bem mais baixa. Então, esses altos níveis de lactato estão associados com prognósticos ruins por alguns motivos, né? O primeiro é que se você tem, por exemplo, um câncer, né, e você tem uma alta produção de lactato, isso significa provavelmente que você tem uma grande quantidade de tumor ou um tumor muito proliferativo que está utilizando muita glicose. Se você tem sepse, por exemplo, isso significa que as mitocôndrias estão sofrendo de uma maneira que elas não estão conseguindo produzir ATP de maneira eficiente, né, e com isso as nossas células estão recorrendo à via glicolítica. Né, e para isso elas precisam produzir lactato para regenerar nada demais. Né, e isso, obviamente, também vai chegar algum momento que
não vai dar conta, né? Porque, por exemplo, os nossos cardiomiócitos, né, o nosso coração, para que ele consiga, né, de fato, bombear sangue, ele utiliza muito as nossas mitocôndrias, né? Então, isso é muito difícil um cardiomiócito continuar funcionando da mesma maneira, só se utilizando do ATP vindo da glicólise, né? Então, esses altos níveis de lactato são prognósticos ruins, né? Por vários motivos, principalmente nessas duas doenças, que são câncer e sepse. Então, eu vou fechar esse vídeo aqui da parte 3 e a gente se vê na quarta e última parte.